Olha, obrigada por teres aceito este convite. Nós convidámos-te para esta conversa porque estamos a fazer um projeto numa escola, que é a Escola Leão de Arroios, e estamos a trabalhar com praticamente todas as turmas desta escola e estamos a trabalhar o tema da luz. E quando começámos a trabalhar com os meninos este tema, começámos a explorá-lo sob várias perspectivas. Fomos caminhando na exploração deste tema até que chegámos a um momento agora em que estamos a tentar encontrar uma forma de materializar a luz, dar corpo à luz. E nas explorações que também temos estado a fazer, encontramos o teu trabalho e um trabalho que achamos que tem bastante a ver com aquilo que estamos a fazer com os meninos. E então convidámos-te e gostávamos muito que tu explicasses de viva voz um bocadinho sobre o trabalho que fazem e depois mais especificamente o trabalho do desvio, em relação ao trabalho do desvio. Mas antes de irmos por aí, gostava de saber o que é que te entusiasma enquanto artista, o que é que tu gostas assim de trabalhar, o que é que para ti te dá assim mais gozo de trabalhar. Obrigada, eu desde pequenina que eu gostava de ser era cientista. Era assim a minha loucura, mas eu achava que ser cientista e ser artista era tudo igual, que inventava-se coisas, inventava-se cores, esmagava plantas, punha dentro de frasquinhos, misturava com água, fazia assim as minhas brincadeiras de campo, era totalmente assim o processo quase das ciências, andar a experimentar coisas e inventar coisas e construir, etc. E depois pensava que ia ser pintora, não é? Todos os miúdos cresciam assim, queriam ser artistas, mas o artista era assim o pintor, a figura do pintor, porque usava as cores e porque desenhava já assim com algum realismo e achava que era pela pintura. Nunca pintei nada e quando entrei para a universidade foi logo assim muito direto e muito claro, evidente que tinha que ser a escultura, que tinha que ser no campo de dar corpo às coisas e de construir, e os mecanismos, e a ideia de engenhocas quase de engenheiro, cientista engenhoca que constrói qualquer coisa, não é? E foi por aí sempre, e desde sempre relacionei o meu trabalho, e gosto muito de relacionar o meu trabalho com a ideia de máquina, com a ideia de movimento, com essa coisa do construir, de arranjar engenhos, dispositivos, coisinhas que quase Lego, não é? Quase construir com o Lego através das peças, e ir buscar ao dia-a-dia, às coisas que nós funcionamos todos os dias, as peças, para depois poder construir os meus próprios mecanismos. E gosto muito de tudo o que mexe e tudo o que tem a ver com fenómenos quase e com efeitos da luz, o magnetismo, o movimento mecânico das coisas. Gosto muito de tudo o que tem a ver com ligação da arte, ciência e da física e naturalmente com a natureza, não é? Porque nós encontramos esses fenómenos todos na natureza e depois queremos perceber como é que se fazem. É mais a ideia da curiosidade, não é? Tentar descobrir como é que acontece, porque é que aquilo se mexe, porque é que aquilo, não é? Tem aquela... E a luz é indiretamente ou diretamente, ou assim, a luz desde a pintura e desde sempre os artistas queriam pintar a luz, não é? Como é que se pinta a luz? Pinta-se cores e pinta-se a ausência da luz, ou seja, quando não tem luz está escuro e pinta-se o contraste entre ter luz e não ter. E eu sempre achei que essa questão da luz era muito importante. Não os meus trabalhos todos têm a ver com luz, mas de facto muitas das vezes está presente essa da luz. A obra que estava mesmo, que se chamava Desvio. Sim. Eu tentei, a proposta foi fazer uma exposição num palácio, e o palácio era tão lindo que nada, a ideia de quando se chegava ao palácio era o que é que se pode construir dentro de um palácio quando as paredes são todas pintadas, lindíssimas, o chão de madeira lindíssimo, nada se pode mexer. A coisa mais bonita dentro do palácio é que aquela arquitetura era sempre feita para aproveitar o máximo possível da luz. E o palácio era todo virado com o sol nascer e o sol a pôr-se. E a ideia dos quartos do palácio era quando o sol nascia, as pessoas estavam nos quartos de manhã, e quando as pessoas faziam a sua vida ao meio-dia, tinham uma igreja, o sol está na vertical ao meio-dia, iluminava o centro do palácio, a igreja, e os dourados, e o dourado representa a luz, e representa assim o ouro, e o resplandecente, e assim a riqueza maior, que seria a luz, não é? E até ao século XIX a riqueza maior do ser humano seria a luz e a água, seriam os dois bens naturais mais essenciais, não é? Com o qual nós não podemos deixar
de viver, e o palácio era todo desenhado com essa geometria das divisões da casa, sempre para aproveitar o máximo da luz e depois da água. Já vou falar da água. E o que eu fiz foi ligar as janelas, perceber de onde é que vinha a luz. De manhã a luz entrava na janela da esquerda, que seria nascente, vinha até ao meio das divisões, e depois à tarde o Sol, a Terra rodava, o Sol modificava-se a sua posição relativamente à Terra, e ia no jardim onde as senhoras iam fazer o chá das 5, onde havia toda a vida de jardim, de sala, dos salões, que era virada mais para o interior, não era relacionado tanto com o exterior da cidade, e a luz permanecia a tarde inteira no lado poente, que é o lado onde o Sol se põe, e portanto eu fiz uma... E fazia outro desenho. E fazia outro desenho. E é muito engraçado que eu fiz um cone de linhas. Portanto, o que eu fiz foi pregar pregos, quase milhões de pregos nas janelas. As janelas eram de madeira, e eu preguei pregos muito fininhos, e em cada prego estiquei uma linha até ao centro do altar, até ao lugar onde a luz era vertical, então ela não tinha sombra, ela não tinha nem sombra nem projeção, ou seja, seria totalmente o ponto mais vertical, perpendicular à própria terra. E depois do lado direito do palácio, quem entrava do lado direito tinha o sol a pôr-se e a iluminar os fios todos até ao ponto de fuga, até ao pontinho onde os dois se encontravam, o sol da manhã e o sol da tarde, que seria o ponto de encontro, era ao meio-dia, portanto a divisão entre 12 horas e as outras 12. Obviamente de noite a obra não funcionava, porque ela precisava da luz do sol. Mas a ideia foi modificando ao longo do dia também a própria obra, não é? As pessoas que iam de manhã viam uma coisa, só de um lado, as pessoas que iam à tarde só viam do outro lado. E a ideia foi pregar exaustivamente, cada preguinho significava como se fosse um raiozinho de luz. Obviamente que é impossível, é uma comparação, não é? Cada prego, no fundo, cada linha presa ao prego é que era Cada linha presa ao prego era uma linha fininha de algodão. E escolheste uma cor para a linha? A linha era branca. Era branca. Eu escolhi branco do algodão neve, foi o branco de neve. É o que faz mais reflexo. Okay. E ficava assim, houve até crianças que me chegaram no dia da inauguração, foi muito engraçado, que houve crianças que chegaram e disseram: isto parece um holograma. E um holograma, assim, do género. O holograma é lindo, porque o holograma não tem materialidade, é virtual. E o que eu fiz foi exatamente o contrário. Parecia que era virtual, mas quando se chegava ao pé podia-se tocar, era físico, e as linhas estavam só iluminadas pelo próprio sol. Em dias de nevoeiro e de chuva não havia peça, que foi também muito engraçado. Obviamente que as linhas estavam lá, sim, haviam as linhas, mas não tinham o efeito brilhante que tinha quando o sol batia nas próprias. Olha, e estavas há bocado a dizer que ias falar da água. A água foi porque o Marquês de Pombal, que era o dono daquele palácio, que mandou construir o palácio quando houve o terremoto. Qual é que é o palácio já agora? É o Palácio do Marquês de Pombal. Ok. Sim. Que chama-se o Palácio do Marquês de Pombal, na Rua do Século. Ok. E hoje em dia é um espaço dedicado às artes. E em 1755 o Marquês de Pombal mandou ampliar, depois do terremoto, ele mandou ampliar o palácio. O palácio era mais pequenino e ele resolveu, depois do terremoto, na reconstrução da cidade, da Baixa Pombalina, o que nós chamamos a Baixa Pombalina, resolveu ampliar o palácio. E nas obras de ampliação do palácio também estavam a decorrer as obras de reconstrução do próprio aqueduto das Águas Livres, que era o aqueduto, a estrutura, não é? Que permitia levar a água a toda a cidade. E a primeira coisa que ele fez foi roubar a água, desviar a linha do aqueduto para abastecer o palácio em primeiro lugar. Porquê? Porque um palácio com água era um palácio mais rico, porque já tinha mais higiene, porque já teria os esgotos, era mais moderno, entre aspas, no século XVIII ainda. E, portanto, ele até escreveu uma carta ao filho, porque o filho estava em Inglaterra e ele dizia: filho, já podes voltar, agora temos um palácio com água. E, portanto, seria a maior riqueza, era ter um palácio abastecido com água potável, sim, com água corrente, para poderem ter todas as comodidades. E eu resolvi fazer essa ligação, o desenho da luz com a riqueza também da água, por isso o branco, por isso esta ideia da luz, não é? Ser invisível ou incolor, a água que é incolor, as duas não têm matéria própria, não é? Elas tornam-se físicas ou tornam-se corpo quando a água quando está num recipiente e a luz quando está projetada num outro material, não é? Temos que ter um objeto
Temos que ter uma parede, temos que ter alguma coisa para que ela se projete e que ela ganhe forma, não é? Ganhe forma. No caso da água. E também a questão do desvio. Né? Tu com as linhas acabaste por desviar a luz. Sim. Olha, assim, nós estamos muito inspirados por esse teu trabalho e há assim, algum conselho ou alguma coisa que tu achas que é imprescindível nós termos atenção quando estivermos a tentar... porque a nossa ideia é agora criarmos na nossa escola, na escola dos meninos que te estão a ver agora, criarmos uma instalação que tente materializar a luz, até porque aqui na escola também há alguns problemas com a luz, porque as salas têm uma janela muito grande e o que poderia ser maravilhoso, porque tinham acesso à luz natural, mas o que acontece é que a luz invade de tal maneira as salas que as salas têm que ser cobertas. Claro. Por isso faz muito sentido, não é o Palácio do Marquês de Pombal, mas é o Palácio da Aprendizagem, e faz muito sentido esse teu trabalho no contexto da escola. Há alguma coisa que tu achas que é imprescindível? Uma coisa que te tivesse estado na cabeça enquanto estiveste a trabalhar, ou alguma coisa que tu achas que eu percebi que quando estava a trabalhar, eu trabalhei concretamente com janelas, e as janelas concentram a luz, porque se essa janela da escola é muito grande, não é? É difícil trabalhar com a dimensão total da janela. Okay. E então o meu conselho é concentrarem, talvez fazerem um desenho para a janela, não é? em que tem aberturas específicas, e que essas aberturas já sejam depois a trabalhar com essa concentração da luz, a passar, como tu acabaste de dizer que ias construir a pinol, e etc. Porque é que a pinol funciona? Porque há um buraquinho muito fininho, do tamanho de um pino, não é? Que concentra a luz e que depois a luz dispersa novamente dentro da caixa. Portanto, a ideia, se calhar, era trabalharem com a divisão geométrica dessa própria janela e, a partir dessa divisão, trabalharem vários focos e tentarem... que é o desafio mais interessante, é tentar encaminhar a luz, porque ela é completamente dispersa e difusa, não é? Ela vai para todo lado, em todo lado, toda a hora. Consiga passar. Não é? O desafio é criar uma estrutura geométrica, não é um quadrado, um retângulo. Sim. Eu trabalhei com janelas que tinham concretamente 8 quadrados. Portanto, o meu feixe de luz com as linhas fez exatamente 8 pirâmides com base quadrangular. Que havia uma geometria, havia uma intenção do ser humano controlar a luz, que nunca é totalmente conseguida, porque a natureza é incontrolável, etc. Mas o mais interessante de brincar é isso, é como é que eu posso desenhar a própria luz. Exato, já andámos a experimentar. Porque a ideia é mesmo essa, dividirem a janela, forrarem a janela, arranjarem umas estruturas, e até é fácil arranjarem umas estruturas de madeira, fininhas, quase uma moldura, não é? Para taparem as várias partes da janela, fixam essas molduras em formas geométricas e a partir daí já pregam os preguinhos e fazem os feixes. E quando a luz entra, vai iluminar exatamente o lugar onde vocês querem materializar. Porque senão torna-se tudo muito difuso e muito grande e muito... Olha, Susana, estás curiosa para ver o que é que nós vamos fazer? Super. Então nós depois mostramos. Estou curiosa da janela. Sim, a escola é muito bonita porque tem mesmo uma claraboia. De cima para baixo também é muito engraçado. Eu já tinha feito uma vez, esta ideia das linhas e de materializar a luz, dar corpo à luz com as linhas, eu já tinha feito com vídeo. Com um filme em que eu projetei a luz do projetor de vídeo, iluminava as linhas e o vídeo era todo projetado sobre as linhas. E fiz isso de vertical, fiz isso numa claraboia em que estiquei as linhas todas até ao chão, e isso também é fácil. Fiz um círculo do tamanho da claraboia em madeira, preguei preguinhos e fez uma espécie de quase, e depois projetei o vídeo sobre as linhas e aquilo fez uma coisa quase de chuveiro, parecia luz e água tudo ao mesmo tempo a cair. E dá uns efeitos muito bonitos depois que dá para fazer com isso, com claraboias e próprio desviar, se vocês desviarem a luz da claraboia também é bonito. Sim. Olha, Susana, muito obrigada. Obrigada. E podes... Espero as imagens, espero as notícias, tudo. Sim. Bom trabalho. Então tivemos aqui um bocadinho com a Susana na água. Obrigada.